Há uma realidade espiritual que passa despercebida. Por muitos corações, ela não faz barulho, não se anuncia, mas se manifesta nos pequenos movimentos do dia a dia. Sem perceber, você começa a agir como se estivesse sozinho. Toma decisões como se tudo dependesse apenas de você. Observa o mundo como alguém que precisa se proteger o tempo todo. E, pouco a pouco, passa a viver como se estivesse exposto, vulnerável, sem cobertura. Deixe-me te perguntar algo, com honestidade. Em quantas situações você age como se ninguém estivesse te guardando? Como se não houvesse um cuidado invisível ao seu redor? Isso é comum, mas não é neutro. Porque quando você vive assim, o coração se fecha, a vigilância se torna ansiedade, a responsabilidade vira peso, e a caminhada com Deus passa a ser feita com medo, não com confiança. É nesse ponto que o Salmo 34:7 nos reposiciona. Ele declara algo que muda tudo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Perceba o verbo acampa-se. Isso não é uma visita rápida. Não é um socorro ocasional. É permanência, é presença contínua, é proteção ativa. A Bíblia não diz que o anjo do Senhor observa a distância, mas que ele se coloca ao redor como um exército em vigília, como um guardião que não dorme. Isso significa que você não caminha exposto, não decide sozinho, não enfrenta o dia desamparado. O Salmo 121 confirma isso quando diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Sombra só existe quando alguém está perto. Mesmo quando você não percebe, Deus está ali. Mesmo quando suas escolhas parecem frágeis, Ele permanece fiel. Mesmo quando sua fé oscila, a proteção dele não se retira. O problema é que, muitas vezes, você vive como se essa verdade não fosse real. Age como se tudo dependesse do seu controle. Planeja como se o erro fosse fatal. Reage como se o perigo estivesse sempre à frente. Mas a palavra diz que existe um cerco de graça ao seu redor. Quando você teme ao Senhor, não com medo, mas com reverência, sua vida entra em uma esfera de cuidado, que não pode ser produzida por esforço humano. Provérbios 18:10 diz: o nome do Senhor é torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Isso muda a forma como você vive. Muda como você enfrenta problemas. Muda como você atravessa o dia. Você não precisa endurecer o coração para sobreviver. Não precisa carregar tudo sozinho. Existe um Deus que guarda, livra e permanece. E é a partir dessa verdade que agora nos colocamos em oração. Pai amado, nós nos colocamos agora diante do Senhor com reverência, não porque somos fortes, mas porque sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor vê cada passo que damos. Conheces os lugares onde entramos confiantes e também aqueles em que caminhamos com cautela. Nada do que enfrentamos hoje te é oculto. E, ainda assim, a tua palavra declara que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que te temem e os livra. Hoje, nós escolhemos crer nessa verdade, não apenas como um pensamento bonito, mas como uma realidade espiritual que governa nossa vida. Pai, ensina-nos a viver conscientes da tua proteção. Livra-nos da necessidade constante de controlar tudo. Quebranta em nós essa postura de autodefesa que tenta substituir a confiança em ti. Muitas vezes,
Agimos como se estivéssemos sozinhos. Planejamos como se o erro fosse o fim. Reagimos como se o perigo tivesse sempre a última palavra. Mas hoje nós declaramos: não caminhamos desamparados, tua palavra diz em Salmos 91. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Então nos conduz, Pai, para esse lugar de descanso. Que o nosso temor ao Senhor nos reposicione. Não um temor que paralisa, mas um temor que alinha, que ajusta, que protege. Colocamos diante de Ti nossas decisões, as conversas que teremos, os caminhos que precisamos escolher, os ambientes que iremos frequentar, que o Teu anjo esteja acampado ao nosso redor. Quando sairmos e quando voltarmos, quando falarmos e quando nos calarmos, quando estivermos firmes e quando estivermos cansados. Nós declaramos hoje que pertencemos a Ti, que andamos sob a Tua guarda, que vivemos debaixo da Tua direção. E escolhemos atravessar este dia, não com o coração endurecido, mas com confiança. Não com vigilância ansiosa, mas com fé obediente, porque o Senhor é quem nos guarda, e em Ti nós descansamos. Pai, nós Te agradecemos porque a Tua presença não falha, e a Tua proteção não se ausenta. Obrigado porque, mesmo quando não percebemos, o Teu cuidado permanece ao nosso redor. Obrigado porque não caminhamos sozinhos, nem enfrentamos os dias desamparados. Nós Te louvamos pela Tua fidelidade constante, pela Tua vigilância amorosa e pela paz que nasce quando confiamos em Ti. O Senhor é digno de honra, glória e louvor, hoje e para sempre. Declaramos que este dia não será governado pelo medo, mas pela confiança, não pela ansiedade, mas pela certeza da Tua presença. Que nossas escolhas Te honrem, que nossas palavras edifiquem e que nossa vida reflita a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.